E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre detalhes da terceira e última temporada de Round 6 que você não deve ter percebido. Coisas importantes que provavelmente você não deve ter se ligado. E mais informações sobre o spin-off que tá vindo por aí. Sem dúvidas, ainda tem muita coisa para ser explicado. Ainda vai sair muito vídeo aqui no canal sobre esse universo que a gente ama de paixão. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou Bruno Guimarães. E antes da gente continuar, já deixa aquele like maroto e se inscreva no canal com o sininho ativado. Feito isso, vamos lá! Começamos o vídeo conversando sobre os VIPs. Você percebeu que os VIPs sobreviveram após a explosão da ilha e que na realidade existem muitos outros além dos que foram apresentados nessas 3 temporadas? Pois é, a terceira temporada nos provou que os VIPs não eram só aqueles que foram mostrados na primeira temporada. Na verdade, existem muitos outros pelo resto do mundo. O que prova que não só existem jogos rolando na Coreia e nos Estados Unidos, mas também em outros países. Certamente, isso deve ser melhor elaborado na versão americana. Acredito que veremos outros VIPs na história, e quem sabe seja explicado mais detalhes sobre como eles funcionam. Número 2, a filha do Ji-hoon. Será que ela vai participar da versão americana de Round 6? Pois é, sabemos que a próxima fase de Round 6 agora é nos Estados Unidos. Vimos que a recrutadora já está recrutando novos jogadores em Los Angeles, porque os jogos estão prestes a começar. Curiosamente, o mesmo local onde a filha do Ji-hoon está morando. E aí, será mesmo que ela vai participar? Bem galera, acredito que não, pelo menos nessa primeira temporada. Até porque não faria sentido, já que a família dela está muito bem estabilizada. Ainda mais agora que ela herdou toda aquela bolada do prêmio do Ji-hoon. Talvez por uma estratégia de roteiro, os produtores queiram achar um jeito de incluir ela nos jogos futuramente. Até acredito nessa possibilidade, mas de início acho improvável pelo menos nessa primeira temporada. Talvez em uma segunda temporada. Número 3. Quem pegou o dinheiro do Ji-hoon no final da terceira temporada de Round 6? No final da temporada, vimos que o Choi e o parceiro dele questionaram sobre o sumiço de todo o dinheiro do prêmio do Ji-hoon. Misteriosamente, aquela pilha de dinheiros desapareceu. Eles até levantaram suspeitas sobre o Jang-ho, se por acaso ele não teria ido lá escondido e pego toda a grana para ele. Pois é, caso você não tenha percebido, antes do salto temporal de 6 meses, podemos ver uma pessoa bem vestida invadindo o local, utilizando uma pistola silenciosa, no caso muito bem preparado. Na sequência, vimos que a filha do Ji-hoon recebeu um cartão com o dinheiro, o que nos prova que foi o próprio Frontman quem pegou toda aquela grana, depositou numa conta e deu o cartão para a filha do Ji-hoon, junto com as roupas que ele utilizou nos jogos, herdeira por direito de todo aquele dinheiro. Na minha opinião, faz total sentido essa explicação. Número 4. Qual é o segredo do dinheiro do Capitão Park? Porque aquele dinheiro estava escondido debaixo da casinha do cachorro. Ele foi um dos vencedores dos jogos? Pois é, vimos que o Choi ficou intrigado com o Capitão Park e foi investigar sobre sua origem. Afinal, ninguém na praia sabia sobre o passado dele, ou quem ele era. Esse mistério ficou ainda mais intrigante quando o Choi descobre que ele tinha dinheiro escondido debaixo da casinha do cachorro. Afinal, qual é a origem daquela grana? Na verdade, galera, aquele dinheiro nada mais é do que um extra pelo trabalho por fora que ele fazia em parceria com o Frontman. Teve um momento lá que o Choi encontra uma foto dele com o In-ho pescando. Obviamente, o Choi não sabia quem era o In-ho, mas nós sabemos, e deu para ter uma ideia sobre a relação dele com todos da organização. Em outra foto também vemos o recrutador, ou seja, o cara era amigo de praticamente todos da organização. E para manter o segredo da ilha em segurança, ele recebia um bônus para isso. Vimos que ele tinha até mesmo um uniforme de soldado guardado. Claramente, ele era um funcionário do Frontman. Aquele era o dinheiro do Frontman comprando ele para que ele mantivesse os redores da ilha fora do alcance de qualquer tipo de investigação policial. 5. Quem é aquela mulher que o Frontman encontra no final da terceira temporada de Round 6? E qual o significado daquela cena? Como vimos, após a destruição da ilha dos jogos na Coreia, o Frontman conseguiu fugir do local, e agora, aparentemente, ele reside nos Estados Unidos, em Los Angeles.
Após ele entregar os pertences do Ji-hoon para a filha dele, ele avista uma mulher jogando Dakti, o famoso jogo coreano do recrutador. Justamente o jogo que um recrutador joga para recrutar jogadores para os jogos. Exatamente. E o que isso significa? Significa que também existem jogos acontecendo nos Estados Unidos e aquela mulher é uma recrutadora. E ali ela tá recrutando jogadores, porque os jogos de lá estão prestes a começar. Apesar do sacrifício do Ji-hoon no final dos jogos na Coreia, os jogos ainda não acabaram. Na verdade, ainda existem muito mais camadas do que se imaginava. Aparentemente, os jogos acontecem em várias partes do mundo. Agora, iremos conferir o dos Estados Unidos. Já foi confirmado pelo criador que teremos um spin-off / quarta temporada, continuando a história agora na América. Aquela cena meio que simboliza uma passada de bastão para a nova versão, já que os jogos na Coreia foram finalizados e o foco agora será nos Estados Unidos. 6. Porque a Jeoja eliminou o próprio filho. Um dos momentos mais impactantes da terceira temporada de Round 6, sem dúvidas, foi o da velhinha tendo que eliminar o próprio filho. Mas afinal, por que ela fez isso? Ele era o próprio filho dela. Bem, galera, como vimos, tivemos o nascimento da bebê da Jeon-hee. E para proteger ela e a bebê, a velhinha não teve outra escolha a não ser eliminar o próprio filho. Acontece que esse momento meio que simbolizou que ela perdeu o filho mesmo, não foi na hora da morte. E sim no momento em que ele se mostrou ter perdido a humanidade de querer atacar uma mãe com o bebê de colo. Claro, sem dúvidas não foi uma decisão fácil, mas claramente ela teve segundos para fazer uma escolha, resultando em um momento bastante impactante e triste. Quem é o líder mundial dos jogos de Round 6? Um dos momentos misteriosos da história de Round 6, sem dúvidas, é sobre o grande cabeça de tudo aquilo, sobre o verdadeiro líder mundial que comanda todos os jogos que acontecem no mundo. Essa dúvida foi levantada ainda na primeira temporada, quando um dos VIPs elogia a edição coreana dos jogos daquele ano, dando a entender que existem outros jogos acontecendo fora da Coreia. Onde, teoricamente, para isso, certamente, deveria existir um organizador geral para tudo aquilo, sendo os frontmen uma espécie de gerente de cada jogo. Bom, mas e aí, então quem é o líder mundial? Bem, galera, não é confirmado na série, mas é deixado evidente que existe um grande líder mundial, e os VIPs são uma espécie de patrocinadores que ajudam a financiar tudo aquilo, apenas por diversão. Como vimos na primeira temporada, o velhinho sacana foi o criador dos jogos coreanos. Ele bolou toda aquela diversão por meio de sua enorme riqueza e atraiu patrocinadores que no caso foram os VIPs. Olha, na minha opinião, eu teorizo que existe sim um líder oculto na história, um peixe bem grande, eu diria. Um momento intrigante ocorreu na cena de entrada dos VIPs nessa terceira temporada, especificamente no episódio 3. Para quem não reparou, na cena de início do episódio, vemos que os VIPs estão desfrutando do banquete. E tem um momento em que eles brindam ao nome do presidente o que dá a entender que os jogos estão acontecendo com a autorização do presidente do país. Mas não acredito que seja ele o líder mundial. Ele apenas autorizou a existência dos jogos secretamente. Essa ideia começa a fazer sentido no momento em que vemos a recrutadora americana jogando Dakti, um jogo coreano para recrutar jogadores nos Estados Unidos. Conclusão, acredito que existe sim esse líder mundial, e ele expandiu a franquia pelo mundo inspirado na versão coreana. Quem sabe nessa versão coreana, esse mistério seja melhor explicado. Pois é, ainda existem muitas coisas para conversar sobre Round 6, muita coisa mesmo. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal e não deixa de se inscrever no canal para você não estar perdendo nada. Eu te vejo no próximo vídeo.